Olá, meus queridos amigos, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o Tao Te Ching, mas antes eu queria falar algumas coisas sobre o Cha Dao. A erva Camellia sinensis é uma planta especial, porque ela, nessa comunhão com os seres humanos, ela desenvolveu uma forma de cooperação para que o ser humano a cultive. Ela usando terpenes, que é uma reação que a planta tem com os aminoácidos, com seus componentes químicos, que ela imita alguns aromas na natureza. Por exemplo, se uma Camellia sinensis está sendo atacada por um inseto, ela produz um aroma de flores que ou atrai o inimigo daquele inseto, ou um aroma que o inseto não gosta e ele vai embora. Com o contato com os seres humanos, a Camellia sinensis desenvolveu essa terpenes para que ela produza aromas que os seres humanos gostem. Qual o interesse da planta nisso? É óbvio que se uma planta te dá prazer, produz folhas com sabores e aromas do seu agrado, é óbvio que o ser humano vai cultivá-la. E como os seres humanos tiram apenas os brotos e algumas folhas tenras novas, a planta não é danificada. Então a planta produz aromas que o ser humano gosta, que é, para quem não conhece, o chá verde principalmente, alguns chás verdes produzem esse aroma e sabor de presunto, carnes cozidas com legumes, com batata, produz esse cheiro, porque esses cheiros os seres humanos gostam muito. Aromas e sabores de frutas, de doces de frutas, de flores, que são agradáveis aos seres humanos, que gostam desses aromas e sabores. Então essa planta, nessa comunhão com o ser humano, produz esse tipo de sabores e aromas. É um tanto místico, talvez? Não, é científico isso. Mas todas as pessoas que trabalham com chá sabem dessa particularidade, desse dom que a planta tem em imitar sabores e aromas. Hoje vou falar sobre o verso 2. E esse verso é muito interessante. Vocês vão saber por quê depois, no final, quando eu der o meu comentário. Bem, esse verso é mais ou menos assim. Quando vemos algumas coisas como belas, outras coisas se tornam feias. Quando vemos algumas coisas
como boas, outras se tornam feias. Ser e não ser criam um ao outro. Difícil e fácil apoiam um ao outro. Longo e curto definem um ao outro. Alto e baixo dependem um do outro. Antes e depois seguem um ao outro. Portanto, o mestre age sem fazer nada. E ensina sem dizer nada. As coisas aparecem, ele dá boas-vindas a elas. As coisas desaparecem, ele deixa elas irem embora. Ele tem, mas não possui. Ele age, mas não tem nenhuma expectativa. E quando o trabalho termina, ele esquece. Essa é a razão que ele dura para sempre. Bem, esse verso é muito interessante porque fala sobre dualidade. A dualidade do mundo material. O Tao Te Ching, como vocês sabem, ele fala sobre o Tao, o caminho, e tem aquele símbolo que vocês estão acostumados a ver, aquele preto e branco com uma bolinha, parece um peixe com uma bolinha. Tem o preto e tem o branco, às vezes é vermelho e preto, e a parte preta tem uma bolinha branca, a parte branca tem uma bolinha preta. Isso quer dizer que nada é totalmente yin e nada é totalmente yang, pois yin é o frio, é o escuro, é o feminino, é a noite, e o branco é o masculino, é o dia, é a luz. Então, se você entender que nem tudo é totalmente um extremo ou outro, você começa a entender o que é o Tao. Então ele começa nesse verso logo falando sobre as dualidades, na qual, se você vê as coisas no mundo e fica muito preocupado em aquilo é muito bonito, aquilo é muito bom, você está criando o oposto. Então, se você fica muito ligado no que é belo, você acaba vendo muita feiura. Né? Se você começa a querer ver coisas muito bonitas, você acaba notando que existem coisas feias. E como o bom também, isso é muito bom, então outras coisas se tornam ruins, coisas que não te agradem. Então, por isso que geralmente os mestres, eles ficam no meio. Eles não ficam muito ligados na beleza, na coisa boa, eles ficam conscientes de que o mundo é dual, que tem que existir os dois lados, não pode existir apenas um, como muitas pessoas às vezes querem, um mundo de coisas boas só coisas belas. Não existe, porque é preciso um pano de fundo para que o preto sobressaia, tem que ter um fundo branco. Para que o branco sobressaia, tem que ter um fundo preto ou escuro. Então, não vai nunca existir um mundo totalmente bom, nem totalmente belo, nem totalmente ruim ou feio, porque sempre vão existir os dois lados.
Isso é que ele começa nesse verso, já falando sobre as dualidades. Depois fala de um mestre. Quando fala o mestre, quer dizer uma pessoa que atingiu um certo nível de conhecimento. Essa pessoa que está, assim, vamos dizer, ela tem consciência do mundo que ela vive, ela age sem agir, ensina sem falar. Isso é muito complicado de se entender, né? Porque como pode uma pessoa ensinar sem falar? Mas se você pensar um minuto, nesse verso ele quer dizer que um mestre, ele ensina pelo exemplo dele. E como ele age sem fazer nada? Porque ele age sem nenhuma expectativa. Ele não espera resultados da ação dele. Ele não força. Ele não está tenso e ansioso. Ele faz um trabalho. Se der resultado, ótimo. Se não der, ótimo também. Pois ele não está apegado aos resultados. Ele apenas faz o melhor que ele pode e esquece. E um mestre, ele evita essa ansiedade, porque não vai trazer nenhum benefício, nem para ele, nem para ninguém. Então, esse é o motivo de que o mestre age sem fazer nada e ensina sem dizer nada. Mas isso não quer dizer que as palavras sejam um problema para ele. Porque o mestre, ele vai falar. Ele vai dizer as coisas. Mas ele sabe que ele vai realmente ensinar pelo exemplo, não pelas palavras. Porque com as palavras, às vezes, entra no ouvido e sai pelo outro. Ele não tem expectativas de que a pessoa vai fazer o que ele fala. Mas quando ele atua da forma correta, as pessoas em volta, vendo aquelas ações, acabam sendo influenciadas e tentam imitá-lo. Porque ações têm mais poder do que as palavras. Então é por isso que o mestre ensina sem dizer nada. Mas ele vai falar muitas coisas. Entendam? Porque tem muita gente que pensa, então o mestre ele não deve falar nada, ele tem que ficar calado. Não, ele vai falar até muito. Todo professor fala muito. Imagina, você vai à escola e o professor fica lá parado e não diz nada. Ele vai falar. Mas ele sabe que as ações dele, o exemplo dele, é que são os verdadeiros ensinamentos. Então, meus queridos, vou ficando por aqui com o verso número 2. Até a próxima.